meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante, ou melhor dizendo, podem nos assentar, podem assentar-se. É justo que numa festa como hoje a gente também deixe uma palavrinha, né? Uma reflexão do Evangelho. E nós estamos na festa de São Bartolomeu. Tivemos uma primeira leitura lá do Apocalipse de São João. Vocês viram quantos 12, né? 12 alicerces, 12 portas, sobre cada porta 12 anjos, e o nome dos apóstolos escrito nas portas, e as portas correspondentes às 12 tribos de Israel, o que nos faz entender essa totalidade do povo de Israel, para o qual Jesus trouxe o reino de Deus, e a partir de Israel para toda a humanidade, né? Mas isso entra primeiro como uma única porta, a porta do povo de Israel. E a leitura me sugeria aquela lembrança quando Jesus dizia para os apóstolos: se alegrem que os nomes de vocês vão estar escritos no céu, né? E a leitura frisou muito, sempre o nome dos apóstolos escritos, né? E, enfim, mas nos concentremos nessa totalidade, porque a salvação é um dom universal, mas que entra sempre pelo povo de Israel, e a partir do povo de Israel ela vai chegando a todo mundo, como chegou também a cada um de nós, né? E isso um pouquinho da primeira leitura. O Evangelho que nós acabamos de acolher agora nos dá notícia sobre esse chamado de Bartolomeu, ou de Natanael. Alguém pode me perguntar por que em João, nesse Evangelho de hoje, o nome não é Bartolomeu e sim Natanael? Trata-se da mesma pessoa. E por que a gente sabe disso? Porque se você pegar os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ter o mesmo nome, Bartolomeu, não é? Então, os evangelhos não teria essa discrepância de ser 3 evangelhos com o nome de Bartolomeu e aqui ser Natanael sendo uma outra pessoa, não é? Então é questão mesmo de informações, na verdade, digamos assim, né? Mas se trata da única e mesma pessoa, que aqui no Evangelho de João é chamado de Natanael. O chamado é um pouco diferente dos outros que Jesus fizera aos outros apóstolos, porque os outros eram chamados dentro do ofício que eles estavam desempenhando, ou pescando, ou consertando as redes, né? Ou ajudando alguém. Então havia sempre Jesus que se dirigia até a pessoa. Esse é um pouco diferente, porque é Filipe que vai, na verdade, tocar a vida de Bartolomeu, de Natanael, aqui no caso do Evangelho de hoje. E Natanael era um sujeito que morava em Caná,
da Galileia, onde Jesus fizera o primeiro milagre, né? Com aquele pedido da mãe de Jesus. Ele morava em Caná e havia sempre uma rivalidade entre Caná e Nazaré, como é comum em alguns cantos do Brasil hoje, essa rivalidade entre cidades. Por isso, quando Filipe vai apresentar Jesus para Natanael, diz: olha, nós encontramos o Messias, encontramos o Filho de Deus, o Messias, né, aquele que deveria vir, o esperado, e ele é de Nazaré. Filipe já foi, Bartolomeu já foi curto e grosso, Natanael, né? Por acaso pode vir alguma coisa boa dessa cidade? Quer dizer, ali só tem tranqueira, como é que o Messias vem justamente de lá? Não é? É essa a intervenção que Natanael está fazendo. Filipe, de fato, tinha outro argumento, a não ser dizer aquilo que ele disse: vem e veja, vem comprovar, vem e comprove, vem e tire suas dúvidas, vem e tire a prova, não é? Mas há algo muito curioso, porque enquanto Filipe comunicava o chamado a Bartolomeu, a Natanael, debaixo da figueira, vai ser dessa forma com que Jesus vai se dirigir, e esse vai ser o complemento do chamado, em que não fica nenhuma dúvida. Quando Natanael vem se aproximando, Bartolomeu, Jesus vai dizer assim: aí está um israelita de verdade, da gema, em quem não se encontra nenhuma falsidade, é um israelita verdadeiro, puro. Bastou, porque Natanael cai nas pernas. Escuta, onde é que o senhor me conhece para falar essas coisas, essas verdades todas sobre mim? Dá para entender que ele realmente se sentia assim, né? O top do israelita, cara top como israelita, mas é por aí que Jesus vai pegá-lo. De onde você me conhece? Não teve resposta. Olha, antes que Filipe dissesse alguma coisa para você, eu te vi debaixo da figueira, e eu não preciso. Jesus poderia ter dito isso: eu não preciso de informações sobre ninguém, sobre quem quer que seja, eu sei ver, eu conheço, não é? Como diz o Evangelho, Jesus via por dentro, por isso não julgava por aparências, porque conhecia por dentro. E foi só isso que bastou para Bartolomeu ou Natanael dizer assim: tu és mesmo o Messias, o Filho de Deus, o que devia vir. E Jesus me confidencia: olha, se você acreditou por isso apenas, você vai ver muitas outras coisas extraordinárias. E de fato, Natanael, Bartolomeu viu, porque acompanhou Jesus, porque ouviu suas palavras, porque viu quantos milagres, porque viu toda a dor de Jesus, todo o julgamento, porque viu ser crucificado, porque viu ser sepultado, e porque ouviu ressuscitado. Então ele viu tudo que poderia haver nesse processo de formação. Mas quando Jesus diz isso, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aí já significa algo para o futuro da vida do próprio apóstolo, que muito certamente condiz com o seu martírio celebrado hoje, não é? As informações de São Bartolomeu como mártir, o apóstolo mártir, vem de alguns apontamentos da tradição armênia, da igreja da Armênia, de que ele chegou até a Índia para pregar o evangelho, o reino de Deus. Evangelizou na Índia, converteu muita gente ao cristianismo na Índia, e da Índia ele chegou até a chamada Armênia Maior, onde também evangelizou aquele povo, converteu muita gente, inclusive o rei e a rainha, bem chamado Políbio, olha que cabecinha boa, Políbio, e ele conseguiu converter ao cristianismo o rei e a rainha e mais 12 cidades da Armênia Maior, e isso criou uma celeuma entre o rei e o irmão do rei, que conseguiu de alguma forma prender Bartolomeu, e foi doloroso demais o seu martírio, porque primeiro ele foi escalpelado, toda a sua pele foi arrancada em vida, e depois ele foi decapitado. Então um martírio duríssimo, duríssimo, e por isso eu digo, é por isso
vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Algo que eu digo que apontava para esse momento em que o maior de tudo ele veria nessa hora, em que a sua vida seria entregue como prova máxima do seguimento a Jesus, do abraço ao reino de Deus, que ele tomou como grande tesouro, como uma grande pérola, um grande valor da sua vida. Tanto é que nunca mais voltou atrás. A gente não viu, exceto Judas, nenhum apóstolo voltar atrás. Todos foram muito consequentes em dar a sua vida por Jesus, sinal de que o reino de Deus entrou neles completamente e eles se deixaram moldar pelos valores desse reino e acreditaram nas promessas de Jesus. E os seus nomes estariam escritos no céu. A primeira leitura nos deu prova disso, como disse eu acho que basta por aqui. Tenhamos em São Bartolomeu essa firmeza também para a nossa fé. Um dia, pode ser que também isso seja nos pedido, as crueldades, os requintes de crueldade com que os mártires deram a sua vida eram duros demais. Mas hoje também existem tantos requintes de crueldades em tantos lugares do mundo em que cristãos continuam dando a sua vida por Jesus. Eu não sei, mas pode ser que um dia a nossa vida seja pedida por causa dele. Que estejamos prontos também para ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e a nossa resposta sendo o sim que Deus espera e merece com toda certeza. São Bartolomeu, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e proclamemos a nossa fé.